Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Vida de Cão. Eu sou a Alessandra Caprara, médica veterinária homeopata e comportamentalista e uma das fundadoras da Bicho Sem Preguiça. E hoje eu vou falar para vocês sobre a disposição dos itens na casinha do cachorro. Eu vou começar, como sempre, lá atrás, né, no que é natural para eles. Porque lembra, né, o que é natural para eles fica registrado ali e é mais fácil da gente usar para adequar as coisas. Então, para quem que serve esse vídeo? Para aquelas pessoas que ou que não sabem muito bem como começar, que eu acho ideal, né? Eu gosto muito de trabalhar com prevenção. Então, não sabe muito bem como começar, não tem um cachorro, ou vai pegar um cachorrinho novo para casa, começa assim que você vai se dar bem. Ou para corrigir um problema, que é o caso da maioria das pessoas, né? Já tem o probleminha lá, o cachorro já faz xixi e cocô no lugar errado e não sabe bem o que fazer. Eu sempre, quando eu vou abordar alguma questão na casa de alguém, eu começo do começo, tá, gente? Eu nunca vou entrar com um treinamento para um animal que não tem todas as suas necessidades satisfeitas de forma adequada. E satisfazer necessidade de cachorro tem mais a ver com criatividade do que com isso, um grande esforço, tá bom? Então, como que a gente dispõe as coisas, né, do cachorro e para quê, né? Para que a gente dispõe? Porque assim, ó, na sua casa, o vaso sanitário fica na cozinha, do lado da mesa. Tem um filme francês que chama O Fantasma da Liberdade, né? Que é um filme onírico. E aí tem uma cena que as pessoas estão, as cadeiras da mesa lá são os vasos sanitários, elas ficam com as calças arriadas sentadas no vaso, né? Mas fora essa situação desse filme, que eu nunca vi na vida real, porque eram sonhos, na verdade, alguém aqui tem o vaso sanitário na cozinha, a não ser que seja uma situação de extrema pobreza e falta, né? Porque a gente nunca está falando de uma situação de pobreza. Eu estou falando assim, a pessoa tem condições de escolher. Ela escolhe pôr o vaso sanitário na cozinha, ela chama o arquiteto e fala assim, não, eu quero meu vaso sanitário aqui, do ladinho da mesa. Não, né? Não, gente, não. Se você sim, você é uma exceção. E a gente não está falando de exceção aqui, a gente está falando da regra. Então, olha só. Por que você coloca o pote de comida do teu cachorro do lado do tapete higiênico? Faz sentido? Os cães são animais muito limpos, gente. Em geral, tá? E assim, nesse vídeo eu vou falar das exceções. Que não são tão... Era para ser exceção, mas não é tanto assim, tá? Infelizmente. Então os cães são muito limpos. Eu tenho vários exemplos, mas eu posso dar o meu. Porque eu tenho cães, eu tenho um sítio grande, né? E quando eles podiam ficar soltos, que hoje eles não podem ficar o tempo inteiro soltos, mas quando eles podem, é assim que eles agem. Quando eles eram filhotes, eles ficavam soltos, né? Soltos mesmo, no mundo, porque sítio a fronteira do sítio é pra gente olhar só, né? Porque não existe fronteira ali, não são muros. Como que você mura uma propriedade de 200 por 300 metros? Vai dinheiro aí, né? Faz a conta. E não dá para pôr tela também. É bem caro pôr tela. Tem gente que põe, mas é muito caro pôr tela. E ainda não consegui, eu vou conseguir um dia pôr a tela para voltar a soltá-los. Mas eles tinham um mundo para si. Eu não via o cocô e o xixi dos meus cachorros. Não via. Sabe quando eu passei a ver? Quando eu tive que começar a prendê-los, porque os vizinhos começaram a dizer que se eu não prendesse meus cachorros, eles iam matar. Então, percebe? Por que seus cachorros ficam presos? Ué, porque se eu não prender, eles vão morrer, né? Então, a gente solta, eventualmente, mas além de comer o gado do vizinho, eles perseguem as motos e mordem as pessoas. Então, assim, é uma situação difícil. E aí, meu povo, eu não via o cocô e o xixi desses cachorros, né? Uma vez um deles estava meio amoadinho, eu falei, caramba, é a primeira coisa que a gente faz, eu sou veterinária, então a primeira coisa que a gente fala, como tá o xixi e o cocô? E eu falava, eu não vou conseguir ver o xixi e o cocô desses cachorros. Por quê? Eles faziam muito longe da casa, tá? E isso é natural para todo cão. Normalmente o cachorro, eles vivem assim, o meio é onde ficam os cães, né? Então tem a área de vivência deles lá, a área de convívio, né? Porque cada grupo de cães
tem uma área que eles vivem ali, e aí eles marcam o território. E eles marcam o território com os excrementos. Então, assim, em torno dessa área é o lugar de fazer xixi e cocô, porque é o xixi e o cocô que vai mostrar que ali tem dono. E aí no meio eles comem, e convivem, e dormem, e têm as suas ninhadas, tá? E aí a gente pega essa ancestralidade, é como se fosse uma programação, e a gente não respeita. A gente pega o cocô, o xixi, o potinho de água num quadradinho de 2 por 2 e põe o cachorro viver ali. Como que isso pode dar certo? Aí a pessoa vem com a reclamação assim: o meu cachorro brinca com o cocô dele. O meu cachorro come o cocô dele. O meu cachorro brinca com o tapete higiênico e dorme em cima do tapete higiênico e faz cocô na caminha. É muito confuso para o cão saber o que é o que dentro desse sistema que você montou, artificial. Então, se a gente é obrigado a montar o sistema artificial, dentro de uma casa a gente é obrigado, tá? É um sistema artificial. Que esse sistema se assemelhe o máximo possível do natural para a gente ter facilidades e para o cão gozar de um pouco de bem-estar. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos a cama e a comida perto uma da outra, ok, tranquilão, e o tapete higiênico no outro ponto da casa. Ah, mas a minha casa é bem pequena. O mais longe que você puder. Porque por mais que o espaço seja pequeno, ele vai ser organizado de acordo com essa programação do cachorro, entende? Que é a periferia. Onde o cachorro deve fazer xixi e cocô? Na periferia. E onde ele deve dormir? No centro. Então você distribui de acordo com essa lógica. E se você não fizer isso, vai ser muito difícil você treinar o seu cachorro. Em alguns casos, os cães, eles passam a fazer cocô e xixi só na rua. E minha amiga, meu amigo, você não vai querer isso. Porque pode estar passando um tornado e esse cachorro vai querer sair para fazer xixi e cocô e você vai ter que sair, porque senão ele vai ter problema de saúde por causa disso. Um problema ali, um desconforto muito grande com o xixi e o cocô presos. Isso causa problemas, tá? Por exemplo, uma urina, segurando urina que não consegue fazer, você pode ter inflamações no sistema urinário, você pode ter retorno dessa urina para o rim, e isso é gravíssimo. Você pode, que normalmente isso acontece quando o bicho tem uma obstrução, né? Ele tem entope ali a uretra dele e ele não consegue urinar. E aí esse xixi retorna, porque enche a bexiga até o máximo que ela pode, isso quando não rompe, né? Gente, é muito grave, tá? Então, por favor, não ensine seus cães a fazer xixi e cocô só na rua. E isso acontece normalmente quando o sistema montado dentro de casa é desagradável. E aí eles sentem muito prazer na rua, porque o prazer está ligado às necessidades naturais, eu falei isso no outro vídeo. E né, o prazer está ligado à satisfação de necessidades naturais. E a necessidade natural do cão é xixi e cocô longe de onde dorme e come. Se isso não está bem estabelecido dentro de casa, ele vai procurar o lugar mais longe e é óbvio que é na rua, tá? Além de, na rua ter um monte de cheiros, ele querer ali disputar a marcação de território. Então tem muitos elementos na rua para que ele aprenda a fazer xixi e cocô na rua e queira só fazer na rua e não querer fazer dentro da sua casa, porque aquilo vai contra tudo que ele entende como natural. E aí você fala assim, bom, então eu vou ter que ter um lugar, não vai, o cachorro não pode fazer xixi e cocô na rua? Não, pode, mas dentro de casa ele tem que sentir muito prazer com isso. E como que eu faço isso? Primeiro, dispondo da forma correta, né? Cama e comida numa parte mais central e xixi e cocô na parte periférica. E assim, o xixi e cocô eles gostam de fazer em coisas absorventes, tá? Por isso que muitos cães escolhem a caminha ao invés do jornal, por exemplo. Isso acontece muito quando a pessoa põe jornal pro cachorro fazer xixi e cocô. E aí ele não escolhe o jornal, porque o jornal não absorve, ele escorre, né? E aí ele escolhe a caminha, que a caminha absorve, não fica pulando aquele xixi na perninha dele. Os cachorros são muito limpos, tá, gente? Quando os cachorros estão sujos, ou eles estão com um problema comportamental grave, assim, mental mesmo, ou eles estão doentes. O que é o problema comportamental? Que eu disse que eu ia falar que isso é normal para os cães, né? A coisa da disposição das coisas, né? Dos itens, é natural isso, fora algumas exceções. Quando o cão ele é criado em um canil,
Ou seja, ele é de um criador ou ele nasceu de uma cadela que estava num abrigo. Ele nasceu no abrigo, vamos supor. E ele está numa gaiola pequena. A chance dele viver os primeiros dias da vida dele, os primeiros meses ali, num ambiente completamente inadequado, é enorme. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ter muito prazer, que é mamar, né? Ele vai mamar na mãe dele, ele vai ter a interação com os irmãozinhos, tudo no ambiente em cima do xixi e do cocô. Esse animal, muito provavelmente, ele não vai entender direito esse esquema da divisão das coisas. Ele vai achar super normal rolar no cocô, pegar o cocô e brincar com o cocô, porque ele aprendeu assim com a mãe, num momento da vida dele em que ele fixa situações de vida, no momento de sociabilização, no momento em que ele está aprendendo o que é correto, certo? E esse momento é muito importante. Ele vai lá e passa praticamente o tempo inteiro no meio do cocô e do xixi. Então isso para ele passa a ser normal, e aí a gente tem alguns probleminhas, tá? Nada que não possa ser resolvido. Precisa ser resolvido sim, porque lembra, vai remeter um bem-estar ancestral, vai remeter um bem-estar de um elemento que ele tem ali genético, tá? Mas ele passou por um aprendizado forte, então a gente vai precisar de um pouco de paciência para ensiná-lo a outra coisa. E quem cria cães, né, gente, pelo amor de Deus, filhote precisa ter um mínimo, e a mãe também, né, dignidade, eles serem criados num lugar correto, da forma correta, tá bom? Mas eu nem pretendo falar para criador, porque para mim é adoção, né? Eu acho que a gente está numa situação no Brasil que comprar cachorro chega a ser um absurdo, assim, de tanto cachorro abandonado que tem na rua aí, né? E em situação de risco. Então, pessoas, a disposição de itens na casa, da casinha de um cachorro, é a primeira coisa que eu faço quando uma pessoa tem problema que o cachorro faz cocô e xixi no lugar errado. Aí eu dou para ele o subsídio para ele acertar, certo? E depois eu faço o treinamento. E aí o treinamento, a chance dele dar certo é enorme. Se eu for fazer o treinamento num cachorro que está com essa necessidade natural não atendida, olha, a chance de não dar certo é enorme. E a chance de aquilo se estender por muitos dias, sabe? Não vai rolar. Porque está indo contra o que o cachorro acha que é correto. E ele vai se confundir. Então, meu povo, assim, quem não tem o cachorro ainda e pretende ter, primeiro parabéns, né, de estar aqui assistindo uma coisa antes de adotar um cão, né? Porque a melhor coisa, você precisa saber. Ai, gente, uma alma de gato. Nossa, que ave maravilhosa. Uma alma de gato. Estou vendo aqui. Passou. Ah lá, vou lá. Então, e aí você vai fazer correto desde o começo. E isso é tão bom, porque aí a gente tem umas coisas mais gostosas, né, na nossa vida. Ao invés de ficar corrigindo o problema, a gente faz as coisas certinhas desde o começo. Aí previne, né? Olha, qual é o meu objetivo nesse vídeo? Que você saia daqui entendendo que você precisa colocar, é simples, colocar o xixi e o cocô na periferia e a caminha dele no meio, tá? E transformando o ambiente que o cachorro vive num lugar mais adequado para ele, tá bom? E é isso. Toda terça e quinta tem Vida de Cão, onde eu explico mais sobre cães para você entender melhor como tratar ele direitinho e conferir mais bem-estar, fazendo coisas bem simples. Então, até a próxima!